Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história da humanidade: o enigma das pirâmides do Egito. Como elas foram construídas? E mais importante, por que foram feitas? Esses imensos monumentos continuam a desafiar cientistas, arqueólogos e historiadores até hoje. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios, curiosidades e segredos da história. Vamos desvendar esse enigma juntos. Agora vamos lá. Prepare-se para viajar no tempo e explorar as incríveis pirâmides do Egito. O contexto histórico das pirâmides. As pirâmides do Egito, especialmente as mais conhecidas da região de Gizé, são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo e um dos maiores feitos de engenharia da história. Elas foram construídas durante o antigo Império Egípcio, entre 2600 e 2505 a.C., principalmente para servir como túmulos para os faraós e membros da realeza. A pirâmide mais famosa, a Grande Pirâmide de Quéops, se ergue a impressionantes 146 metros de altura e foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. O papel das pirâmides na cultura egípcia. Na sociedade egípcia, as pirâmides eram mais do que simples tumbas. Elas representavam o vínculo entre os faraós e os deuses. Acreditava-se que os faraós eram deuses vivos, e após a morte, a pirâmide servia como uma espécie de escada para ajudá-los a alcançar a vida eterna. A construção das pirâmides era uma missão religiosa e política, demonstrando o poder do faraó e sua relação direta com o divino. Além disso, as pirâmides estavam localizadas estrategicamente no deserto, refletindo a ideia egípcia de que a morte estava intimamente ligada ao ciclo da natureza, especialmente o ciclo solar. O alinhamento das pirâmides com as estrelas e com o Sol revela um profundo conhecimento astronômico da época. Como foram construídas as pirâmides? Agora, uma das grandes questões que ainda causam debates. Como foram construídas essas gigantescas estruturas? Existem várias teorias sobre como os egípcios conseguiram mover blocos de pedras pesando até 2,5 toneladas e erigir essas imensas pirâmides com tecnologias aparentemente primitivas. A explicação tradicional aceita por muitos historiadores é que as pirâmides foram construídas por milhares de trabalhadores especializados. Esses trabalhadores não eram escravos, como muitas vezes é retratado, mas sim camponeses que trabalhavam durante os períodos em que o Nilo inundava suas terras, tornando impossível o cultivo. Eles eram organizados em equipes e utilizavam ferramentas simples, mas eficientes, como cordas, rampas e roldanas. A teoria das rampas é a mais aceita. Existem diferentes modelos de rampas que poderiam ter sido usadas para transportar as pedras até os andares mais altos da pirâmide, como rampas em espiral ou rampas retas. A construção foi um processo altamente organizado, com um número impressionante de pessoas trabalhando simultaneamente. Estima-se que mais de 20 mil trabalhadores tenham sido necessários para a construção de uma única pirâmide. Teorias alternativas sobre a construção das pirâmides. Apesar da teoria das rampas ser a mais amplamente aceita, algumas outras teorias mais controversas também têm sido discutidas. Uma delas sugere que as pirâmides poderiam ter sido construídas com o uso de tecnologias mais avançadas, até mesmo além do que os egípcios da época deveriam conhecer, como máquinas complexas ou até a ajuda de seres extraterrestres. Entre as teorias mais curiosas, uma é a de que as pirâmides poderiam ter sido moldadas em vez de montadas, utilizando blocos de pedras que, ao serem expostos ao calor e umidade do clima egípcio, poderiam ter sido transformados em uma espécie de concreto primitivo. Contudo, não há evidências concretas para apoiar essas ideias, e a maioria dos especialistas ainda acredita que as pirâmides foram construídas com métodos mais tradicionais, embora impressionantes. A função das pirâmides e seu propósito espiritual. As pirâmides não eram apenas construções físicas, mas também representavam uma visão espiritual profunda. A crença egípcia na vida após a morte era um dos principais motores da construção dessas grandes estruturas. Para os egípcios, o faraó não morria apenas fisicamente. Ele se tornava um deus no além, uma figura imortal que continuaria a governar após a morte. A pirâmide de Quéops, por exemplo, tinha câmaras internas complexas
que eram preparadas com riquezas, objetos de uso diário e até mesmo comida para garantir uma boa vida após a morte. Esse conceito era fundamental para a cultura egípcia. O faraó e as figuras de alta linhagem precisavam de um local adequado para a transição para a vida eterna. O impacto da construção das pirâmides. Além do impacto espiritual, a construção das pirâmides também teve um grande impacto econômico e social no Egito Antigo. A grande quantidade de recursos necessária para essas obras, incluindo a mobilização de trabalhadores, transporte de pedras e fornecimento de materiais, impulsionou a economia local e a organização do governo egípcio. As pirâmides também foram um reflexo da força do Egito sob os faraós. Elas não apenas demonstravam o poder de uma civilização avançada, mas também refletiam a estabilidade política e a riqueza da época. No entanto, a construção das pirâmides não foi isenta de dificuldades. O enorme esforço necessário para levantar essas estruturas levou a várias revoltas, com trabalhadores reclamando das condições difíceis e da exploração. Por isso, as pirâmides também são um símbolo das tensões sociais que surgiram dentro do Egito Antigo. A Grande Pirâmide e os mistérios não resolvidos. A Grande Pirâmide de Quéops, com seus 2,3 milhões de blocos de pedra, é um dos maiores enigmas da história. Mesmo com toda a pesquisa realizada ao longo dos anos, existem muitos aspectos que ainda não foram totalmente esclarecidos. Por exemplo, os métodos precisos de corte e transporte das pedras permanecem um mistério. Os egípcios não possuíam ferramentas de metal como as que usamos hoje, e o modo como cortaram com tanta precisão as pedras de calcário e granito ainda não é totalmente compreendido. Além disso, os alinhamentos astronômicos da pirâmide de Quéops são impressionantes. A pirâmide está alinhada de forma quase perfeita com os pontos cardeais, e os seus ângulos são tão exatos que ainda hoje desafiam engenheiros modernos. Como os egípcios conseguiram tamanha precisão sem o uso de instrumentos avançados? Esse é um dos maiores mistérios ainda não resolvidos. A pirâmide como símbolo duradouro. Apesar de todas as dúvidas sobre sua construção, as pirâmides continuam a ser símbolos duradouros de poder, engenhosidade e espiritualidade. Elas não são apenas monumentos antigos, mas representam a ambição humana de alcançar algo além da vida terrena, de deixar um legado que ultrapassasse gerações e gerações. Ainda hoje, as pirâmides atraem milhões de turistas e continuam sendo um dos maiores pontos turísticos do mundo. Elas são o reflexo de uma civilização que sabia como usar seus recursos para alcançar grandes feitos, ao mesmo tempo que deixavam um legado que até hoje é um enigma para muitos. Conclusão. Embora ainda existam muitos mistérios sobre as pirâmides do Egito, uma coisa é certa: elas são um testemunho do poder, da fé e da engenhosidade do Antigo Egito. A construção dessas estruturas complexas é um reflexo do desejo humano de entender o mundo ao nosso redor e de deixar um legado para as futuras gerações. O enigma das pirâmides pode nunca ser completamente desvendado, mas sua majestade e importância histórica continuarão a inspirar curiosos e estudiosos por muitos séculos. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. O mistério das pirâmides do Egito é algo que, apesar de séculos de estudo, ainda fascina e intriga a todos nós. Seja pela grandiosidade de sua construção, pela precisão dos seus alinhamentos ou pelo simbolismo profundo que elas carregam, essas maravilhas continuam a ser um dos maiores legados da humanidade. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Comente aqui embaixo o que você acha sobre as teorias da construção das pirâmides e se tem algum outro mistério da história que você gostaria que explorássemos por aqui. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis.